Agora tem a palavra o deputado Ipsil Cai. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, quanto ao aperfeiçoamento da gestão da reserva financeira na SLAC para 2019, propõe-se a promoção da criação do Fundo para o Investimento e Desenvolvimento da RAEM, gerido por uma entidade pública empresarial independente fora da estrutura da administração pública. Até ao final de 2018, o valor do capital da reserva financeira do Governo era de 588 mil milhões. Desde a criação da reserva financeira em 2012, que os investimentos se concentram essencialmente no mercado de capitais e no mercado monetário, o que tem efeitos na manutenção e valorização da reserva financeira e corresponde à situação do mercado, apesar da taxa de retorno não ser elevada. Porém, não produz efeitos diretos para a reconversão, o desenvolvimento e o impulsionamento da economia de Macau. Neste momento da abundância da reserva financeira, a criação do referido não tem como objetivo investir no mercado de capitais ou no mercado monetário, mas sim no futuro desenvolvimento de Macau, produzindo assim efeitos para promover o desenvolvimento sustentável. A meu ver, tal corresponde às necessidades do desenvolvimento de Macau, especialmente tendo em conta que são amplas as perspectivas de desenvolvimento para a integração de Macau na zona da Grande Bahia. Já no ano passado, o Governo aproveitou a reserva financeira para realizar investimentos significativos nos projetos de infraestruturas da zona da Grande Bahia e na realização, em conjunto com o interior da China, de estudos sobre o modelo partilhado de desenvolvimento e cooperação, como, por exemplo, o Enclave. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto da situação da criação do referido fundo? Como é o seu modelo de investimento que se articula com a integração de Macau na zona da Grande Bahia com a diversidade adequada da economia de Macau? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas do Senhor Deputado Ipsil Cai. Macau já está estabelecido há quase 20 anos e que foi aprovado o sistema de reserva financeiro, onde consta reserva base e reserva extraordinária. Passados os tempos, já temos uma certa reserva e também no meu programa político, quando das eleições, que vai ser então criado um fundo para o investimento e desenvolvimento da RAEM, para que possamos ter mais uma via, aplicar as nossas verbas com os lucros destinados ao desenvolvimento da RAEM. E também tem outra finalidade, e se eventualmente algo acontecer em Macau, possamos então ter verbas para sustentar o funcionamento da RAEM. Por outro lado, creio que a população muito se preocupa com o retorno das nossas reservas e, da nossa parte, adoptamos uma solução estável e de baixo risco para as nossas aplicações. E, neste momento, já Macau se encontra numa nova fase, contando com o forte apoio do Governo Central, quer a nível de uma faixa ou uma rota, bem como a desenvolvimento da Grande Bahia. Macau tem a sua participação e que nestes investimentos cerca de 49 projetos, programas contam com a participação de Macau. E, naturalmente, isto também se implica investimentos da nossa parte. E, voltando ao Fundo para o Investimento e Desenvolvimento da RAEM, uma empresa, ou seja, uma entidade pública empresarial independente fora da indústria, da estrutura da administração pública. E podemos, então, vos apresentar alguns pormenores. Em primeiro lugar, devo, então, referenciar sobre o Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau. De fato, os nossos investimentos a ser feitos através deste fundo são todas as aplicações de baixo risco. E constituir uma empresa comercial para proceder aos nossos investimentos
tal como foi referido pelo deputado IPCOCAI, que de fato contribui para a diversificação adequada da economia de Macau. Depois de 20 anos, de fato, nós precisamos de diversificar a nossa economia, nomeadamente depois da liberalização do setor do jogo. Mas, naturalmente, da nossa parte, esperamos que possamos ter uma economia diversificada, contando com um desenvolvimento saudável e sustentável. Até 2019, janeiro de 2019, na reserva extraordinária, nós contamos por cerca de 560 mil milhões. E por isso já temos uma reserva mais ou menos suficientes para suportar os nossos investimentos. E depois de ter feito uma análise daqueles 49 itens e projetos que contam com a nossa participação na construção da Grande Bahia, creio que nós vamos então trabalhar ativamente para que os objetivos definidos sejam atingidos, porque para a conclusão de cada um dos objetivos tem os seus prazos definidos. E quanto à diversificação adequada da economia, como é do vosso conhecimento, já estamos a desenvolver em várias vertentes e através da cooperação na Grande Bahia, esperamos que possamos melhor desenvolver os nossos trabalhos em relação à economia diversificada. E a nossa participação e integração no desenvolvimento, de acordo com as linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia, Guangdong, Macau, para além de investimentos pecuniários, há que também autovalorizamos e reforçar a nossa competitividade, porque esses são os fatores muito importantes que nos ajudam na nossa integração na Grande Bahia. Por isso, vamos então trabalhar em duas vertentes. Por um lado, vamos investir através das cooperações e que, através disto, possamos também, por outro lado, reforçar a nossa competitividade. Por outro lado, os investimentos que vão ser feitos na Grande Bahia, depois de uma análise dos 49 projetos que acabei de referir, e os resultados vão ser atempadamente divulgados junto da população. Por último, o que nós entendemos é diversificar a nossa economia, porque isto é um fator muito importante para que Macau possa perceber um desenvolvimento sustentável e saudável. E quanto a este fundo, vai ser então constituída a respectiva empresa, sociedade comercial, na segunda metade do mês de setembro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Ko Ho-yin. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. A Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau, tornou-se recentemente num tema quente na sociedade. As linhas gerais foram lançadas em finais de fevereiro e foram publicadas políticas complementares de talentos. Todas as cidades da Grande Bahia têm consciência da sua impotência no respeitante aos talentos para o desenvolvimento e a construção desta Bahia. Porém, ao longo destes anos, Macau tem sido muito conservadora no desenvolvimento de talentos e, embora este aspecto seja referido todos os anos na SLA, o governo não lançou quaisquer políticas ou medidas concretas. Senhor Chefe Executivo, de que políticas mais ativas, abertas e eficazes dispõe o governo para introduzir talentos e atrair talentos de alto nível e internacionais para apoiar o desenvolvimento de Macau e reforçar a sua capacidade, nomeadamente para aumentar a sua competitividade na integração do desenvolvimento da Grande Bahia?
Muito obrigado. 請行政長官閣下。 Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Corroin, pela questão. Quanto ao recrutamento de talentos, o governo tem dispensado grandes esforços. Deixa-me esclarecer o seguinte. Temos uma lista de preferência para a contratação de pessoal do exterior relativamente a vários sectores, entre os quais as disposições e convenções da área financeira, também da medicina tradicional chinesa, em que Macau luta com a falta de pessoal. E vamos acelerar os procedimentos com a aplicação da informática, como há bocado na resposta que prestei à questão levantada pelo deputado Ipsil Cai, especialmente nos últimos anos, especialmente nos 20 anos seguidos ao estabelecimento da RAIEM, independentemente do ensino superior ou não superior, nós temos criado oportunidades para os residentes de Macau. Segundo as nossas estatísticas, 90% dos nossos estudantes secundários, após terminar o curso em Macau, prosseguem estudos do ensino superior, quer em Macau, quer no exterior. Temos vindo a observar que os nossos estudantes têm uma taxa de empregabilidade muito alta no exterior. Por isso, incluindo, quer dizer, são 3 anos pré-primária, 6 anos da primária e os 6 anos de secundária. Quer dizer, conforme a nossa taxa de desemprego ou os inquéritos feitos junto dos nossos estudantes, que a taxa é bastante ideal do sucesso dos nossos estudantes. Que nós lutamos com a falta de profissionais técnicos. Por isso, em termos de educação, quer dizer, creio que são poucos os que frequentam esses tipos de curso. Com a cooperação no planeamento de construção da Grande Bahia, nós vamos aproveitar essa oportunidade para promover a formação de técnicos profissionais, especialmente quer em termos de educação, de estágio e de colocação, para diversificar a economia, para não depender muito do jogo, especialmente na medicina, na área da medicina tradicional chinesa, na área da tradução, na área do turismo. Temos vamos ouvir, ao escutar a opinião pública, só depois de, ao escutar a opinião, é que vamos elaborar uma lista das profissões com preferência na importação. Talvez a nossa política de emprego está desajustado da realidade. Talvez é por causa do crescimento socioeconómico ou comparativamente com a competitividade que se vem gerando nas outras cidades da Grande Bahia. É nestas duas situações que urgimos encarar com frontalidade essas questões. Que talvez eu vou responder à pergunta do deputado Corroin, quando o Conselho de Talentos vai avançar com sugestões como nós vamos atrair a vinda ou o regresso de talentos, especialmente tendo em consideração o desenvolvimento da Grande Bahia. Francamente,
Queríamos para trocar opiniões com toda a franqueza com os nossos com os nossos deputados, quais as condições para a atração. Que de certeza, quer dizer, sejamos francos, quer dizer, as condições oferecidas pelas grandes cidades da Grande Bahia são muito melhores do que em Macau. Eu tenho trocado impressões com os responsáveis de várias entidades, incluindo do ensino superior, e vamos elaborar, definir uma medida em concreto, quer dizer, para criar as condições para que as pessoas possam vir a Macau exercer a sua atividade com dignidade. Esperamos que esse trabalho venha a ser feito, porque muitos estudos já foram feitos, como já tive a ocasião de explicar, e nós vamos que na importação de técnicos qualificados de criar as condições, melhores condições para atrair a vinda desses técnicos qualificados a Macau. Além disso, gostaríamos que essas pessoas venham a Macau para orientar os quadros locais. Temos de ter abrir a nossa mentalidade, outra tem de introduzir alterações à nossa legislação para se articular com essa política. Temos tido em consideração a opinião do público, porque comparativamente com as condições abertas para outras cidades da Grande Bahia, de facto, eles oferecem melhores garantias que nós. Quer dizer, não podemos servir de só um caso para fazer a comparação. Mas quanto às regalias, às condições de contratação, eu acho que há aqui uma diferença. E neste momento nós temos de encarar com frontalidade esse facto. No segundo semestre, espero poder avançar com algumas medidas em concreta para ajudar a diversificar a nossa economia. Obrigado. Deputado Choi Sai-Peng, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Em agosto do ano passado, o Vice-Primeiro-Ministro Hansen manifestou na primeira reunião plenária do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Bahia, Guangdong com Macau, o seu apoio à construção de Macau como plataforma para o desenvolvimento da indústria da ciência e tecnologia da medicina tradicional chinesa. Este novo posicionamento foi oficialmente inscrito no Plano de Ação para 2019 da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Fazendo uma retrospectiva do processo de desenvolvimento da indústria da ciência e tecnologia da medicina tradicional chinesa em Macau, em 2006 já foi criada a revista acadêmica periódica Chinese Medicine, da iniciativa da Associação Internacional de Medicina Chinesa e editada e lançada pelo Senado de Macau. Trata-se da primeira publicação periódica em inglês sobre a medicina tradicional chinesa, contendo avaliações de especialistas e acadêmicos de classe mundial. Após vários anos de desenvolvimento, esta revista passou a ser uma das publicações acolhidas pela SCIE, ferramenta de indexação de documentos mais prestigiadas no mundo. Posteriormente, no início de 2011, o Ministério da Ciência e Tecnologia aprovou a ciência conjunta pela Universidade de Macau e pela Universidade de Tecnologia de Macau. E em abril do mesmo ano foi criado em Hanqing o Parque Científico e Industrial da Medicina Tradicional Chinesa, desenvolvido conjuntamente pelo governo Rain e pelo governo da província de Guangdong. Macau tem uma base sólida e uma experiência rica na área da ciência e tecnologia aplicadas à medicina tradicional chinesa. Senhor Chefe Secretário, agora o país atribui oficialmente mais um rumo de desenvolvimento de Macau. De que ideias preliminares ou planos concretos dispõe o governo para a construção de uma nova plataforma para o desenvolvimento da indústria da ciência e tecnologia da medicina tradicional chinesa, através dos equipamentos básicos do Parque Científico e Industrial da Medicina Tradicional Chinesa? Há que promover a transformação dos resultados científicos obtidos pelo laboratório e atrair mais empresas e unidades de investigação e invenção avançadas nesta área. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado pela questão apresentada.
o Parque Industrial Científico de Medicina Tradicional Chinesa, depois de tantos anos de operação, já neste momento tem uma certa escala de desenvolvimento. Neste momento já temos diversas estruturas em funcionamento, como o Centro de Investigação e outras estruturas. Neste momento já alberga 400 de empresas do ramo de medicina tradicional chinesa e já consegue, neste momento, pôr em marcha os objetivos traçados para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, e nós damos grande ênfase à formação de talentos e de quadros qualificados e também na conversão dos resultados de investigação em produtos de industrialização para comercialização. Também temos feito a credenciação dos mestres de medicina chinesa e dos profissionais do ramo da medicina chinesa. Neste momento, temos 525 médicos de medicina tradicional chinesa e também 161 mestres de medicina chinesa. Através do reforço da formação, nós vamos incitar a formação de profissionais do ramo de medicina tradicional chinesa. Temos vindo a desenvolver diversos cursos de formação de ensino superior neste campo e depois com o intercâmbio com os congêneres do interior da China, temos reforçado o nosso trabalho nesse sentido. Temos também feito o trabalho da transformação de Macau e no centro em centro de científico e industrial de medicina chinesa através dos trabalhos realizados no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa. Nós também vamos promover a conversão de todo o Parque Científico e Industrial, convertendo as suas funções e dotando-a de diversas funcionalidades para que se assuma como uma plataforma de exibição das técnicas no ramo e também estabelecer contatos com os países lusófonos. Neste momento já podemos registrar alguns avanços na colaboração com os países lusófonos neste ramo. Como disse, temos 525 médicos de medicina tradicional chinesa e 161 mestres de medicina tradicional chinesa. No entanto, nós temos que fazer mais no sentido da sua profissionalização. Tanto os médicos como os mestres de medicina tradicional chinesa, o seu trabalho tem sido árduo, como nós podemos reparar na vida cotidiana. Uns que têm que trabalhar em clínicas e debatem-se com dificuldades também. E nós, tendo uma reserva desses profissionais e talentos, nós temos que pensar na melhor maneira para o seu aproveitamento. São, de fato, experientes e profissionais com larga experiência no campo da medicina tradicional chinesa e que estão registrados em Macau para exercer a sua profissão. Assim, nós temos que dar o nosso carinho e proporcionar-lhes as oportunidades para o desenvolvimento da sua carreira. Tanto na transformação em Macau numa base de medicina tradicional chinesa ou outras vertentes de trabalho, nós temos ainda muito por fazer. Temos, por isso, que fazer o trabalho para padronização e também consertar os nossos esforços para poder explorar da melhor maneira os recursos que nós temos nesse campo. E ir ao encontro do desenvolvimento do setor da medicina tradicional chinesa. Podemos constatar que tanto em Cantão como em Macau e outras localidades
A medicina tradicional chinesa já é um setor que é definido como uma atividade de grande relevância. E por isso, posso partilhar com todos o nosso trabalho que temos feito ao longo dos tempos. Para além da formação dos recursos humanos, temos que melhor aproveitar esses recursos. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Mati Sen. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Na promoção do grandioso renascimento da nação chinesa e na aceleração da integração de Macau na Constituição Nacional, estamos prestes a celebrar um duplo aniversário, os 70 anos da proclamação da República Popular da China e os 20 anos da criação da RAEM. Nesta era cheia de novas oportunidades, os jovens perseguem o sonho, mas são também participantes e lutadores, sendo uma força importante para promover o progresso social. A geração juvenil é a esperança futura, portanto, o governo tem vindo a abraçar o seu crescimento, formando-lhe a consciência nacional e o espírito patriótico. Nos últimos anos, houve a realização planeada do programa de 1000 talentos e da plataforma União 1000 Talentos, e verifica-se que o patriotismo está a ser criado e que os jovens da nova geração dispostos a lutar pelo país e por Macau estão a crescer. O governo tem dado alguns contributos nesta matéria e os resultados são notórios, portanto, as referidas atividades devem continuar a realizar-se. Senhor Chefe Executivo, que plano geral tem o governo de trabalhos destinados aos jovens? Quais são as novas ideias quanto ao programa de 1000 talentos e à União 1000 talentos? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado pelas suas questões levantadas. Quanto ao reforço dos trabalhos do programa de 1000 talentos e a União de 1000 talentos, o Governo presta elevada atenção sobre estes dois programas e dois trabalhos. Em 2016, organizamos centenas de ações de formação e atividades que contou com a participação de 300 e tal jovens, e neste ano vamos ativar a segunda fase do programa de 1000 talentos e União de 1000 talentos, cujas atividades compreendem a visita a cidades do interior da China. Os 5 secretários e o chefe executivo já participaram frequentemente nestes programas, já houve várias sessões de diálogo com os jovens. Esperamos, com os esforços do chefe executivo e os 5 secretários, dialogar com os jovens para perceberem qual é a situação dos jovens. Quanto aos trabalhos com os jovens, acho que são 3 aspectos de trabalhos que vamos desenvolver. Primeiro, tem a ver com a história. Depois da criação da República Popular da China, Macau é uma sociedade onde predominam as associações que amam a pátria, amam Macau. Várias gerações de Macau já defenderam muito os valores essenciais de Macau e transmitem esses valores para as próximas gerações. E depois da transferência de soberania já se passaram 20 anos, temos um sistema de educação mais perfeito, tal como há bocado diferentes ciclos de ensino. A maior parte dos residentes ou população de Macau conseguem concluir os cursos, e além disso, ao longo dos anos, as gentes de Macau amam a pátria e estão com vontade, interessados em saber mais do seu país. E por isso, nestes 3 aspectos, depois da transparência e soberania, com esses 3 aspectos, conseguimos dar continuidade a nossos trabalhos nesta área e também aderimos novos elementos. Todos conseguem ver que nós promovemos a divulgação do ensino da Constituição da República Popular de China e de outros diplomas importantes, por exemplo, a lei básica, para os jovens, para além de participar nas atividades nas escolas, também podem participar nas atividades nas associações e também diferentes atividades na sociedade para assim contatar mais conhecimentos
elevar os seus conhecimentos. São muitas as oportunidades e sabemos que também os jovens neste momento e de antes são diferentes. Também sempre falamos na progressão. Estes jovens, no decurso da progressão, são diferentes dos antigos jovens e aceitamos sempre as críticas e as opiniões dos jovens deste momento. E que o que queremos é que cada geração, cada jovens de cada geração continuem a amar a pátria e a amar a Macau. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Lancinho. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, recentemente o Governo autorizou a prorrogação para 2022 da concessão da exploração do jogo da SJI e da MGM sob condições de pagamento de 200 milhões, constante a garantia de crédito laboral e adesão ao regime de previdência central ao não obrigatório. A sociedade questiona esta prorrogação em silêncio e receia que em 2022 o Governo continue da mesma maneira. Como os lucros das concessionárias são avultados, a taxa de renovação de 200 milhões é bastante barata. Restando só 2 anos para as licenças expirarem, o Governo deve aproveitar o tempo procedendo ao novo concurso antes do termo dos contratos para evitar atrasos que podem levantar dúvidas na sociedade e afetar o interesse público. O Governo ainda não ouviu as opiniões sociais sobre as normas novas para o concurso. Para além da definição concreta das cláusulas relativas a elementos não jogo, futuro, plano de investimento, formação de talentos, proteção ambiental, inovação, jogo responsável, apoio ao desenvolvimento local. Senhor Chefe, para melhor assegurar o interesse público, vai ou não pensar em isentar a SJM e a MGM do imposto complementar de rendimentos durante a prorrogação por mais de 2 anos? Para além da definição concreta das cláusulas relativas a elementos não jogo, futuro, plano de investimento, formação, talento, proteção, inovação, jogo responsável, apoio ao desenvolvimento local e introdução de um sistema de pontuação, devem ainda ser incluídas nas condições de concurso o direito ao trabalho e ao emprego, bem como regalias e medidas para a harmonia familiar dos trabalhadores. Senhor Chefe, para melhor assegurar o interesse público, vai pensar em não isentar a SJ e a MGM do imposto complementar de rendimento durante a produção dos mais de 2 anos? Como vai ser promover a adesão ao regime de previdência central e a constituição da garantia de crédito por parte de 4 concessionárias? Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lancinho. Em março passado, o Governo autorizou a SJM e a MGM a prorrogar os seus contratos até 2022. Esta foi uma decisão tomada após uma análise, estudos profundos e também nos termos da Lei 16/2001, no seu artigo 13, número 3, e se o prazo de concessão atinge 20 anos, o Governo pode, através do despacho do chefe executivo, prorrogar uma ou mais vezes o respectivo contrato, mas no máximo 5 vezes. Então, neste caso, entendemos que se todos os prazos, a data de termo dos prazos for o mesmo, entendemos que isto vai contribuir para a estabilidade da sociedade, nomeadamente do mercado laboral. O Governo tem vindo sempre a prestar a devida atenção à garantia de créditos laborais, incluindo os demais direitos laborais. E que nas nossas conversas com as concessionárias do jogo, parece-nos que todos estão interessados e dispostos em aderir ao regime de previdência central não obrigatório. E vamos então também incentivar essas concessionárias em atingir este objetivo. E quanto à isenção, ao pagamento do imposto complementar de rendimentos, de fato, em Macau,
a taxa cobrada às concessionárias do setor do jogo é comparativamente, ou seja, em comparação com os outros países, ou regiões que têm a exploração do jogo, a nossa taxa é bastante elevada, 35%, e também nos termos da Lei 16/2001, no seu artigo 28, número 2, prevê que as concessionárias não gozam de benefícios fiscais especiais. Naturalmente, o senhor deputado se preocupa com o concurso a ser realizado depois do termo dos prazos de concessão. Neste momento, nós precisamos de reunir as condições para a realização do concurso público, nomeadamente um trabalho interno que tem que ser feito, que é a revisão e a alteração de legislação e de regulamento administrativo, nomeadamente a Lei 16/2001, Regulamento Administrativo 26/2011, que regula os contratos de concessão de exploração do jogo, que são, então, esses dois diplomas que têm que ser revistos e alterados, e estamos já a trabalhar nesse sentido e estamos dispostos a ouvir e recolher as opiniões dos diferentes estratos da sociedade. Mas será que vamos ou não continuar a aplicar o artigo 13, número 3 do artigo 16/2001, eu pessoalmente entendo que já reunimos condições para fazer os seguintes trabalhos. Em primeiro lugar, temos então tempo suficiente para rever essas leis e alterar essas leis. E em segundo lugar, também reunimos condições para realizar um novo concurso. Isto quer dizer que introduzir também os elementos que o senhor deputado acabou de referir, inclusivamente elementos não jogo, direito ao trabalho e ao emprego, etc., dos trabalhadores, porque isto tudo tem a ver com a construção de Macau num centro mundial de turismo e lazer. E em terceiro lugar, quanto ao concurso público, já nós afirmamos, porque na revisão intercalar, vamos também rever as leis, alterar as leis e abrir um novo concurso. E neste momento não estou a ver que há necessidade de fazer mais prorrogações. E temos já tempo suficiente e também é um tempo adequado para proceder ao concurso público e à realização do concurso. E por que é que nós não podemos realizar de imediatamente? Porque estamos ainda a estudar para rever a lei e o regulamento. Obrigado, Sr. Chefe Secretário, deputado Uchoquin. Senhor Chefe Executivo, no ano passado apresentei a sugestão do Governo tomar a iniciativa de apoiar o setor da construção da participação em projetos de cooperação regional na área das infraestruturas da Grande Bahia e as vantagens de particular de Macau com visto ao desenvolvimento conjunto e coordenado das cidades da Grande Bahia e a criação de uma área Bahia com competitividade internacional. A sugestão teve o reconhecimento do apoio do Senhor Chefe Executivo. Um ano passou num ápice, as linhas gerais do plano de Grande Bahia com Andong com Macau foram divulgadas, assinando a chegada da nova era da construção da Grande Bahia, para a qual foram definidas para todas as cidades e regiões desenvolvidas as exigências e o posicionamento da cooperação regional. Nesta fase, Macau tem de estreitar a cooperação com Guangdong e Hong Kong, nomeadamente criar a zona piloto de cooperação estreita entre Guangdong, Hong Kong e Macau na ilha de Hengqin. Nos próximos 5 anos, o setor da construção vai passar ativamente na realização de vários projetos de infraestruturas de grande escala, locais e transfronteiriças, incluindo as 5 zonas de novos artérios urbanos, a 4ª e 5ª ligação entre Macau e Taipa, as infraestruturas complementares e os ramais da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. No futuro, os projetos de infraestruturas de Macau não só devem melhorar o ambiente de Macau e elevar a sua competitividade, como também devem criar oportunidade para formar mais oportunidades deste setor e criar equipas de consultoria, por forma a enriquecer a experiência locais para que possam dedicar a construção de grande projeto. Senhor Chefe Executivo, a construção nos próximos 5 anos de uma série de infraestruturas locais e transfronteiriças constitui uma boa oportunidade para a formação de profissionais do setor da construção e criação de equipas de consultoria especializada. De que políticas de longo prazo é que o governo dispõe para apoiar que a participação dos profissionais locais da área da construção neste processo quer a sua internacionalização? Desta forma, será possível criar mais oportunidades para a formação de engenheiros e arquitetos locais e para a sua integração na construção da Grande Bahia, atraindo mais jovens para o setor. Obrigado.
Faço a favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Vujoukit. Quanto às linhas gerais da Grande Bahia, refere-se sobre a promoção de várias a cooperação nas diversas áreas, incluindo a consultoria, a engenharia civil, no sentido de poderem os profissionais de Macau, da área da engenharia da construção civil, participarem nos projetos da Grande Bahia. Quer dizer, estamos a estudar e parece-me que após o estudo chegamos à conclusão de que isto é possível. Parece que é mais fácil para que os profissionais de Macau possam participar e integrar no plano de desenvolvimento da Grande Bahia. Tenho consultado alguns amigos do setor e tenho visto alguns casos. Se nós solicitamos quer seja um pedido unilateral ou bilateral, de certeza que o deputado Vujoukit é um profissional da área, ele percebe mais, está mais a par do assunto do que eu. Se é uma unilateral ou bilateral, ou multilateral, aliás. Quer dizer, nós podemos absorver os profissionais de fora e essas regiões também absorvem o nosso pessoal. Quer dizer, eu creio que em termos de fiscalização, quer dizer, os profissionais assumem uma grande responsabilidade de como o governo pode intervir para que os nossos profissionais possam participar, para que haja uma maior participação dos nossos profissionais nesses projetos. Por exemplo, um patamar que é criar patamares internacionais, para que, quer dizer, estamos dispostos a fazer tudo nesse sentido. Cada um temos aqui feito um estudo muito aprofundado, pelo menos eu respondo à sua questão, tendo em atenção as opiniões que me foram feitas chegar pelos amigos do sector. Quanto coloquei essa questão ao secretário, quanto a uma unilateral ou multilateral, de que formação temos que submeter, quais as responsabilidades quando prestamos essa nossa atividade profissional no interior da China. Quer dizer, eu não tenho conhecimento nessa área, não sei se isto, através do deputado Vujoukit, pode fazer chegar-nos as suas informações, para podermos acompanhar a situação. Quer dizer, porque quer dizer, está traçados das linhas gerais, que sejam bem-vindos a participação dos profissionais de Hong Kong e de Macau nesses projetos. Por exemplo, temos de caminhar passo a passo. Há bocado falei sobre os 49 projetos. Que muitos desses projetos, muitos deles que se tratam de projetos de cooperação. Por isso, vou informar posteriormente, depois de ter mais conhecimentos e informações sobre isto. Deputado Lam Lon Wai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo.
Em todo o mundo, especialmente no interior da China, é rápido o desenvolvimento das cidades inteligentes, mas o de Macau está atrasado, por isso há que acelerar o passo. Em agosto de 2017, o governo celebrou com a Alibaba o acordo quadro para a cooperação estratégica na área da construção de uma cidade inteligente, para promover a construção da cidade inteligente de Macau através das técnicas de computação em nuvem, da aplicação de megadados e das experiências e técnicas da cidade inteligente do interior da China. Passado mais de um ano, que o centro de computação em nuvem está a ser construído e a nuvem piloto já está pronta. Na véspera do Ano Novo Chinês, foi lançado o acesso comum aos serviços públicos e o pessoal respectivo está a receber a formação técnica correspondente e o turismo, os transportes e os serviços médicos inteligentes estão prontos a entrar em funcionamento, o que mostra os primeiros resultados. O desenvolvimento de uma cidade não deve só permanecer na elevação do hardware e das técnicas. E o mais importante é a maneira de apoiar o avanço e o desenvolvimento de uma cidade e de facilitar e elevar a qualidade de vida dos cidadãos. Senhor Chefe Executivo, está satisfeito com o andamento da construção da cidade inteligente de Macau? A cooperação com a Alibaba é ideal? Para evitar obstáculos, quais são as leis que merecem alteração e melhoria? Como se pode permitir que os cidadãos sintam as vantagens de uma cidade inteligente? E, por fim, espero que os residentes possam sentir esta cidade inteligente. Muito obrigado. Senhor Chefe do Executivo, obrigado, Senhor Presidente, pela questão do deputado Lam Luan Wei. A Comissão de Trabalho para a Construção da Grande Bahia, neste momento, está a coordenar os trabalhos de planeamento para a construção da zona da Grande Bahia. E, de acordo com os sistemas digitalizados que, neste momento, estamos a desenvolver, a população vai depois usufruir dessas facilidades, especialmente no futuro, utilizando a nova tecnologia de 5G e depois estabelecer a grande objetivo de conectividade de infraestruturas. E em termos de promoção do nível de estruturas informáticas, nós temos reforçado as estruturas computacionais e também a utilização de megadados em vertentes como trânsito, de saúde e outras áreas. Também temos registrado ultimamente um avanço no tratamento dos dados dos pacientes no campo dos cuidados de saúde e o que tem permitido um melhor resultado na prevenção de doenças e nos serviços que são prestados à população. Também no campo do trânsito, nós temos introduzido as novas técnicas e, para isso, nós temos que rever as leis que sejam relacionadas. Nós também estamos satisfeitos neste momento com o andamento do trabalho nesse campo, mas, no entanto, também temos que reconhecer há um certo desfazamento em relação à realidade. É por isso que nós temos ainda que fazer um grande trabalho pela frente. Neste momento, já diversos serviços públicos estão a utilizar os resultados que nós temos registrado em termos de megadados. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Lei Changui. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Em agosto do ano passado, perguntei o seguinte: quanto às práticas de concessão ilegal, abuso do horário público e incumprimento da lei por parte dos governantes com o poder de apreciação e autorização, como é que efetivam responsabilidades? Lamentavelmente, já passou mais de meio ano e, apesar de se ouvir sempre o slogan de intolerância gritado pelo governo, na realidade, os trabalhos de melhoria e regulamentação não avançaram nada. O recente relatório do CCAC voltou a revelar casos de abuso de poder em proveito próprio.
Senhor chefe executivo, acha que tem responsabilidade em relação a tudo isto? Que trabalhos concretos foram efetuados durante o seu mandato? Segundo o CCAC, as investigações sobre o projeto de construção do Alto Colândia e sobre a apreciação de pedidos de imigração pelo IPIM revelaram que os funcionários públicos descuraram a existência de situações duvidosas, acusando apenas nos termos do Estatuto e apreciando os pedidos nos termos da lei, facilitando a falsificação. Tal forma de trabalhar sem entusiasmo, acompanhada da negligência de lacunas de põe em causa o interesse do senhor público. Senhor chefe, qual é a responsabilidade que lhe cabe? Depois da divulgação destes casos, a senhora está naturalmente atenta ao cumprimento respectivo e às sanções a aplicar, mas o que os residentes mais desejam é a melhoria do regime jurídico da função pública. Quanto aos governantes que trabalham sem entusiasmo, sem responsabilidade e praticam missões, não se pode pedir que assumam cargos de direção. Vossa Excelência é o líder da RAEM para incentivar os governantes e funcionários públicos a vários níveis de desempenhar fielmente as suas funções, reduzir as omissões e salvaguardar o interesse público. Há que melhorar o regime de responsabilização dos governantes. Como é que isto vai ser feito? Por exemplo, quanto às lacunas do mecanismo e regulamento da apreciação do IPIM, não se pode aceitar as críticas e manter tudo na mesma. Que trabalhos concretos vão ser desenvolvidos? Muitas das vezes, em Macau, o trabalho é feito de forma muito célere, mas sem rever todos os procedimentos. Não podemos abrir a porta para essas ilegalidades. E esperemos, como é que o Sr. Chefe vai fazer esse trabalho? Sr. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas suas questões levantadas. Insistir na governação de acordo de lei é um princípio que o governo sempre salvaguarda. O governo está atento com a construção de uma estrutura íntegra e também divulgou diferentes diplomas que regulam as condutas dos principais titulares dos cargos da RAEM. Em termos de regime, ao nível de regime, se construiu um conjunto de regimes. Quanto ao relatório divulgado do CCAC, o governo está a prestar elevada atenção a este relatório e assumiu uma atitude ativa para dar o devido acompanhamento. O governo já exigiu os serviços competentes envolvidos nos casos para dar o devido acompanhamento, por exemplo, quanto ao caso da apreciação dos pedidos de imigração da IPIM, já o governo reviu o regime interno de apreciação dos pedidos e também concluiu o relatório a curto e médio prazo sobre o aperfeiçoamento do regime de apreciação de pedidos, reforçou as etapas de fiscalização, reviu as etapas de reapreciação dos pedidos, ou seja, introduziu mais mecanismos de fiscalização. Quanto à responsabilização dos titulares dos cargos do governo, este governo e o último mandato do governo foi realizado muitos trabalhos para o alargamento de poderes do CCAC, aperfeiçoamento dos regimes. Também, no ano passado, criou um grupo especializado para rever o regime disciplinar para os titulares dos principais cargos. Este ano vamos realizar trabalhos de consórcio sobre o regime de responsabilidade disciplinar. E quanto ao regime de fiscalização, o governo está sempre a deparar-se com novas perguntas. O relatório do CCAC nos mostra que existem problemas na estrutura interna do governo e também reflete que o governo deve ir ao encontro do problema e resolver definitivamente o problema. E sempre que o governo insiste em servir melhor o cidadão e ser íntegro, eu queria complementar aqui que quanto ao relatório do CCAC, nós vamos assumir uma atitude séria no tratamento. Sabemos que vemos todo o regime, seja no regime de função pública, seja nos outros regimes, temos um pacote de regime para sancionar os funcionários que violam as regras. Se os casos envolverem crimes, nós vamos enviar ao Ministério Público para dar o devido acompanhamento para apurar as responsabilidades penais. Também os recentes casos, também há casos que estão já no tribunal, por isso os casos detectados pelo CCAC já estão a seguir, o seu tratamento está a seguir os regimes que acabei de referir. Eu acho que cada Estado, cada região também tem de sua necessidade de ter estes tipos de comissariados ou comissariado contra a corrupção para evitar
corrupção ou prevaricações. E temos mesmo de assumir uma atitude rigorosa para tratar destes casos. Não podemos dizer que numa determinada região, num país que nem sempre não se verifica este tipo de casos, mas seja como for, nós vamos seguir as opiniões do CCAC para rever e aperfeiçoar os regimes, e se os casos envolver crimes, nós vamos recorrer ao Ministério Público para intentar ação judicial para apurar as responsabilidades penais, e por isso o governo já está a realizar trabalhos para aperfeiçoamento dos regimes, e com estes regimes revistos, pode assegurar melhor o funcionamento legal interno dos trabalhos do governo. Nós estamos a lutar pelo aperfeiçoamento dos trabalhos, para além destes trabalhos que acabei de referir, no que diz respeito a trabalhos de ensino e de sensibilização e educação, nós temos ainda de aplicar mais esforços. Muito obrigado. Deputado Lei Chan Yu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Eu, da área laboral, estou muito preocupado com a alteração da Lei das Relações Laborais. Não sei se isso é possível ser ainda alterado, esta lei, neste mandato. Foi referido que, quanto à legislação, há 3 anos entrou em vigor a lei do salário mínimo, que 2 tipos trabalham no mesmo setor. O governo prometeu que ia proceder à plena implementação do salário mínimo, porém, ao mesmo momento, a proposta de lei ainda não foi entregue a ela. As regras de gestão de processos de leis, construção civil, obras empresariais ou locais onde realizam obras. Quanto à alteração legislativa em maio de 2015, o governo apreciou com o CPCS o enquadramento da alteração à Lei de Relações de Trabalho. A sociedade já chegou a consenso quanto ao descanso compensatório no caso da sobreposição do descanso semanal com os feriados obrigatórios, ao prolongamento da licença maternidade, entre outros. Também não há data para a alteração para o regulamento sobre a higiene e segurança no trabalho da construção civil, do regulamento de segurança e saúde da ocupação e do quadro legal sancionatório das infrações, processos regulamentares de higiene e segurança do trabalho de construção civil. Quanto à revisão, o governo afirmou no ano passado que ia aumentar os montantes de indemnização para 1,5 milhões e 1,875 milhões, mas não apontou uma data. A revisão do montante da massa da remuneração base mensal para o cálculo da indemnização da resolução de contas sem justa causa deveria ter sido concluída em abril de 2017, mas ainda não são muitas disputas sobre o assunto. Todas as matérias estão a ser discutidas há muito tempo. Senhor Chefe Executivo, o governo deve concluir todos estes assuntos durante o semana, em vez de os passar para o governo, o novo governo. O senhor está confiante que vai conseguir concluí-los? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Deputado Leite. O Governo tem dado sempre atenção quanto à promoção de uma relação harmoniosa entre os trabalhadores e as entidades patronais. E no relatório da SLAC do ano passado foi já então definido as leis e os regulamentos que vão ser revistos e alterados, inclusivamente, nomeadamente, o montante máximo de remuneração base mensal para o cálculo da indemnização da resolução do contrato sem justa causa. E depois de tudo ser discutido no seio do Conselho Executivo, vai ser então apresentado as respectivas propostas de lei à Assembleia Legislativa, e que esses trabalhos não vão ser afetados devido à mudança de governo. Em relação ao Regulamento de Segurança, Saúde Ocupacional e o quadro legal sancionatório das infrações aos preceitos regulamentares sobre higiene e segurança no trabalho e da construção civil, bem como os outros regulamentos mencionados pelo senhor deputado na sua pergunta, o governo já está a proceder a esses trabalhos de uma forma ordenada. E quanto à indemnização em caso de morte e perda permanente e absoluta da capacidade de trabalho, este trabalho já foi incluído na agenda de trabalhos do CPAS. E, mais uma vez, afirmo que
a revisão ou alteração da Lei das Relações de Trabalho. O seu conteúdo não só tem a ver com os interesses dos trabalhadores, mas sim também estão envolvidos os interesses e responsabilidades das entidades patronais. Embora esse mandato já está quase está quase no seu termo, mas vamos continuar a trabalhar, só que no plano quinquenal da RAIE e também no relatório apresentado no próximo ano, esta matéria já está incluída na nossa agenda de trabalhos. O governo vai então trabalhar para que entre em processo legislativo. Deputado Royansan, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Com a apresentação de linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia, estas três cidades estão a reforçar a colaboração para impulsar a construção da Grande Bahia, através do, por exemplo, da Zona de Demonstração da Cooperação Profissional de Guangdong, Hong Kong, Macau, a Ilha de Hengqin, em Zhuhai, que é uma plataforma importante para a cooperação e desenvolvimento. Segundo, vai ser desenvolvido um projeto conjunto de visa facilitar a vida dos moradores de Macau em Hengqin. O posto fronteiriço da Flor vai mudar para Hengqin e existe um plano para ligar Hengqin a Macau através do comboio de alta velocidade e do metro. No que respeita à área financeira, sugere-se nas linhas o estudo da criação de uma zona de demonstração para a cooperação financeira transfronteiriça Macau-Zhuhai. A sociedade está, portanto, muito atenta ao progresso desta cooperação nas diversas áreas. Durante o Ano Novo Chinês deste ano, o posto fronteiriço Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau subiu para o segundo lugar em fluxo de visitantes, porém a taxa de utilização desta ponte é baixa e a circulação veícular ainda é fraca. No quarto trimestre do ano passado, circularam nesta ponte 23.574 veículos e 0 caminhonetas. Até ao momento, o plano de construção de um centro logístico da ilha de Macau ainda não foi concretizado, por isso a ponte ainda não produziu efeitos ao nível da logística. Senhor Chefe, qual é o ponto da situação do reforço da colaboração entre Macau e Zhuhai? No âmbito dos serviços financeiros, há que reforçar a fusão, a inovação e a colaboração entre Macau e o interior da China. Como é que isto vai ser feito? Quando é que vai ser construído o centro logístico? Como é que vai ser reforçada a interconexão ao nível das pessoas, mercadorias, fundos e informações na Grande Bahia? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Royansan, pela questão. A colaboração entre Macau e Zhuhai tem vindo a ser uma tarefa relevante na cooperação no planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia. Quer dizer, há planos que incluem as várias vertentes. O secretário para a Economia e Finanças, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura tem mantido contactos com os seus congêneres da República Popular da China para troca de informações e para negociado com o Departamento de Guangdong e Zhuhai, chegado a um acordo no sentido de se adoptar uma nova forma para a passagem fronteiriça em Hengqin, que vai ter lugar para muito em breve um encontro periódico e vai ser assinado um protocolo de cooperação incluindo o projeto de reforço da cooperação no desenvolvimento da Hengqin. Especialmente, e consta um rumo de orientação, os novos rumos de orientação para o desenvolvimento da Hengqin. Que a passagem transfronteiriça está sob a responsabilidade do SA e a coordenação do SA. Que vamos reforçar a nossa cooperação com a República Popular da China no que se refere à vertente do mercado financeiro. E vamos, em conjunto, a promover a colaboração na área financeira e especialmente com Hengqin e Zhuhai,
para criarmos uma demonstração de cooperação nessas duas regiões. Quer dizer, Macau são, quer dizer, com três jurisdições diferentes, cada um país, mas com três jurisdições diferentes. E através da troca de opiniões que temos avançado bastante, temos progredido nas nossas negociações para promover o desenvolvimento de Hengqin, para implementar a diversificação económica de Macau. Eu creio que depois dos vários encontros, isso contribui para reforçar a nossa cooperação. Há dois aspectos. Que o parque industrial ocupa mais de 5 km quadrados. E que este parque que vai apoiar Macau no desenvolvimento das nossas atividades. E atualmente, quer dizer, é-nos autorizado o destacamento de pessoal para participar nas investigações. A questão que preocupa o Yonsang tem a ver com a área financeira e com a ponte do Delta. Eu queria aqui dizer que há dois aspectos relativamente a essa questão. Sobre a nossa capacidade de recepção, segundo os nossos estudos, o crescimento é mais ou menos 8%, com a abertura da ponta da Delta. Quer dizer, essa taxa de crescimento é de 2 dígitos, que talvez é por causa da sua atração. Aqui essa ponta consegue surtir os efeitos e tem feito disparar o crescimento de visitantes. Quer dizer, são hoje em dia que muitos os visitantes da China de um dia, que é muito superior a 8% que nós temos previsto. Quanto à logística, temos recebido muitas informações, especialmente do setor. Quer dizer, porque nós estamos a tentar regulamentar esse setor. Quer dizer, estamos atualmente a pensar, provavelmente, esse tem de ser estudado pelo secretário Wang Xiuchao e pelo comandante do SA, para que a ponta do Delta possa promover o desenvolvimento nessa área. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, deputado Pang Chuen. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, Vossa Excelência afirmou recentemente que a RAM tem de assumir o papel de suporte no corredor de inovação científica e tecnológica da Grande Bahia e que assinou com a Associação para a Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Ciência e Tecnologia da China continental um acordo de cooperação ou um memorando de entendimento para tirar o máximo proveito dos talentos e das tecnologias avançadas do interior da China, impulsionando e acelerando a generalização e eficácia das atividades inovadoras tecnológicas em Macau. Como se sabe, nas instituições académicas é uma prática mundial a circulação de pessoas, como visita escolar. Eu creio que eu tenho um método para captar mais talentos. Sabemos que as instituições académicas têm muito visiting scholars. É uma prática mundial. Que eu saiba que geralmente os académicos são exigidos que vão para fora 1 ou 2 anos para dar aulas e que o país também dá um subsídio. E se o governo conseguir captar estes talentos para vir cá fazerem workshop, então nós podemos assim reforçar também o nosso grupo de talentos e ter maior intercâmbio de visitas, tudo. Eu creio que isto é
muito benéfico para Macau. Mas assim, atualmente, Macau, as instituições académicas geralmente não têm nenhum esse mecanismo de visiting escolar. Porque geralmente eles vêm ou vêm por um visto de turista ou vêm por Blue Card, mas então, senhor chefe executivo, não será que nós podemos dialogar com as congêneres do interior da China para que os académicos do interior da China para virem a Macau e depois eles virem cá fazerem trabalhos académicos? Senhor chefe executivo, obrigado, Sr. Presidente, e por questão do deputado Pang Chun. Neste momento, em Macau, a situação em Macau, quando as pessoas do interior da China vêm a Macau, há diversas formas para fazer isso. Para visita de familiares e depois para turismo e outras formas. Mas, de fato, não existe aquela figura de visiting scholars. E, por isso, para aqueles académicos interessados em virem a Macau, nós temos que lhes proporcionar um tratamento com dignidade e também com facilidade através de um sistema de visto para eles poderem vir até Macau. E também, de facto, este é um sistema que também é praticado em outras partes do mundo, tanto na Europa e no continente norte-americano. Assim, nós vamos estudar a possibilidade de criação desses tipos de vistos e por isso é de facto uma medida que é premente e estamos dispostos a realizar os estudos para esse efeito. De facto, é uma medida que contribui favoravelmente para Macau, tanto a nível de estudos de investigação académica, como para no reforço dos quadros de Macau. Nós temos que proporcionar um tratamento com dignidade para esses profissionais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Wang Qicheng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Com a divulgação das linhas gerais do Plano de Desenvolvimento da Grande Bahia, foram dadas instruções claras para o desenvolvimento da Grande Bahia, das políticas e medidas de diversas cidades e os projetos de cooperação estão a ser realizados. Em termos de projetos de cooperação na área de saúde, os serviços de saúde já agiram, isto é, anunciaram que iam instalar postos de saúde em Hanqing. No mês passado, e com as outras duas regiões, o consenso da cooperação na área de saúde da Grande Bahia para fortalecer os mecanismos de cooperação nesta área. Entretanto, a Comissão de Saúde de Guangdong e a Direção dos Serviços de Alimentação e Saúde da RAE e os Serviços de Saúde da RAE lançaram em conjunto 5 medidas concretas de cooperação na área de saúde. Neste momento, ainda não foi criado um mecanismo de interligação e complemento entre o Sistema de Saúde, a Ação Social de Macau e o interior da China. No entanto, os idosos dizem que quando precisam de vir a Macau para uma consulta, precisam do apoio familiar. Então, espera que tenha políticas para que esses idosos possam ter essa assistência médica no interior da China. Creio que é necessário também, então, proteger este grupo de pessoas. Senhor chefe, como é que vai ajustar as atuais políticas de saúde para a sua articulação com a criação de uma zona costeira saudável? Já foi criado algum grupo especial para os diversos projetos de cooperação constantes do consenso para a cooperação e das 5 medidas concretas, tendo em conta a complementaridade das vantagens de que a política dispõe para elevar o nível pessoal médico em Macau. Com vista à salvaguarda de saúde, a Portugal vai adquirir serviços ao exterior e esforçar-se por afastar o regime de envio de doentes para tratamento no exterior. Quanto à interligação entre Guangdong e Macau no âmbito da saúde, que políticas e ações vai adotar para ajudar os residentes na sua integração na Grande Bahia? Muito obrigado. Chefe Executivo, muito obrigado pelas suas questões levantadas. Eu penso que uma parte, que o que a deputada Wang Qicheng está a dizer, que uma parte dos residentes quer deslocar na Grande Bahia para tratar da sua velhice, não é? Quanto a este aspecto, eu já troquei opiniões com o secretário Alexis Tam. Um dos pontos que merece atenção
é o seguinte. Primeiro, nós queremos que os idosos que tratem da sua velhice no seu local habitual ou no local de origem, que está na maioria na Grande Bahia, e outra questão é resolver a questão de conceder tratamento ou cuidados de saúde. Eu troquei opiniões várias vezes com o secretário e há um pressuposto muito importante que é a cobertura por um seguro. E outro aspecto mais importante é obter um título de residência no interior da China. E só com este título é possível os residentes de Macau comprar o seguro médico no interior da China. O que estamos a pensar é que nós ajudamos os residentes a comprar estes seguros, mas surgem duas questões. Quando falamos seguro, podemos dizer sempre, assim, de uma forma simples, temos de definir um teto. Há algumas modalidades de doença são cobertas e outras não. E por isso, se os residentes que deslocaram para o interior da China para viver e caso ter doenças muito complicadas e tem que usufruir das consultas de especialidade, então tem que regressar a Macau e não estão cobertos pelo seguro. E por isso é uma das dificuldades. Além disso, uma outra questão tem a ver com o pagamento de encargos médicos ao residente que usufruía dos serviços de cuidados de saúde do interior da China. E hoje, aqui, a nossa intenção é que, se uma determinada pessoa, o residente, quer viver ou tratar a velhice no interior da China ou especialmente na Grande Bahia, a primeira questão que temos de resolver é a obtenção de um título de residência. E além, nas 9 mais 2 cidades, que 17 mil residentes de Macau têm este título de residência. E depois de diálogo ou troca de opiniões com o senhor secretário, nós queremos que avançar primeiro os nossos trabalhos na cidade de Zhuhai e depois alargando passo a passo os nossos trabalhos para que essas pessoas podem cair numa rede de proteção e na compra de seguros. Mas quanto às doenças mais complicadas e exigem um tratamento de especialidade, então eu acho que quanto a estas situações é melhor que o sistema de saúde de Macau conceda esta ajuda. Quanto à cooperação entre Guangdong e Macau, que é uma matéria também cai no âmbito de cooperação Guangdong-Macau. Já cooperamos mais de 20 anos, seja as matérias na cooperação como as medidas. Já chegamos a consenso. Este consenso já persistiu ao longo tempo. Por exemplo, levar a qualidade dos cuidados de saúde, incentivar a partilha dos serviços de cuidado de saúde, por exemplo, comunicação de doenças, de casos imprevistos e alertas, troca de opiniões, investimentos. Já temos experiências amadurecidas quanto a estas vertentes que acabei de referir. Eu acho que podemos pensar em conceder mais uma opção aos residentes que querem tratar da sua velhice na Grande Bahia, naquelas 9 cidades da Grande Bahia. Se estes residentes conseguem tratar ou obter o título de residência, nós podemos pensar conceder este apoio. Se a doença deste idoso ou deste residente que tenha uma doença especial ou que exija um cuidado de especialidade, então é melhor regressar a Macau para tratar dessa doença. Macau também é um local melhor para tratar de sua velhice também. Porque o secretário Alexis e o IAS já trabalharam há muito tempo neste aspecto. A tratar da sua velhice no seu local de residência habitual é também uma boa solução. Não estamos contra, mas estamos a pensar em criar mais uma opção aos residentes, aos idosos de Macau para tratar sua velhice na Grande Bahia ou no interior da China. Neste momento já chegamos ao consenso aquelas vertentes que acabei de referir. Eu acho que pode ser uma solução e também pode ser uma base, um ponto de partida
partida para desenvolver os nossos trabalhos neste aspecto. Muito obrigado. Deputado Foncácio, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Secretário, as linhas gerais do Planeamento Urbano Grande Bahia foram publicadas em fevereiro de 2019, tal como refere o Chefe Secretário num artigo assinado no dia da publicação. O posicionamento de Macau no desenvolvimento de construção da Grande Bahia demonstra a posição de Macau que ocupa na estratégia nacional. Isto representa um reconhecimento, uma expectativa, uma oportunidade histórica e também uma responsabilidade e um desafio. Reparei que na seção terceira das linhas gerais, acelerar o desenvolvimento do setor de serviços modernos, no capítulo 4, construir um sistema industrial moderno com competência internacional. Há uma frase: apoiar Macau na formação de um conjunto de marcas no âmbito do setor de convenções e exposições com influência internacional, e que na seção alargar a abertura ao apoio do capítulo 9, cooperar estreitamente para passar na construção uma faixa, uma rota. Ao longo dos últimos 10 anos, os resultados de Macau em investimentos e serviços de turismo, convenções e resort integral têm sido satisfatórios. Durante os anos, o governo tem apoiado o desenvolvimento do setor das convenções e exposições e as criadas por Macau, que obtêm também reconhecimento internacional. Mas Macau é uma sociedade harmoniosa e segura e que, quanto à realização de conferências internacionais ou reuniões sensíveis que exijam maior segurança, possui vantagens peculiares em relação às outras cidades da Grande Bahia. Senhor Chefe Executivo, de que planos dispõe o Governo para se coordenar com esse objetivo do país e de Macau? Melhor construir uma plataforma de comunicação, uma faixa, uma rota e assumir verdadeiramente a responsabilidade enquanto cidade central? Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Presidente. Obrigado, Deputado Foncácio. Bem, quer dentro das linhas gerais do planeamento para o desenvolvimento da Grande Bahia, quer a nível das reuniões que tivemos a oportunidade de participar, nós, em primeiro lugar, temos de concretizar bem as nossas 3 missões. A primeira é Centro Mundial de Turismo e Lazer, a segunda plataforma entre a China e os países da língua portuguesa e o terceiro é uma base de intercâmbio de diferentes culturas. E temos que, então, trabalhar bem nessas 3 grandes missões para que possamos integrar de melhor forma no desenvolvimento da Grande Bahia. E que, para que as cidades integradas na Grande Bahia possam melhor desenvolver o seu papel, há que, em primeiro lugar, concretizar de melhor forma as suas próprias missões. E quanto à área de convenções e exposições, de fato, registramos um aumento crescente de realização de exposições e convenções em Macau. E por que é que nós somos capazes de ser uma base para a formação para a formação turística? De fato, porque nós reunimos condições, temos então pavilhões, estabelecimentos de nível internacional para a realização de exposições e convenções, e por isso, conjugando todos estes fatores, Macau, de fato, reúne condições para concretizar os objetivos e posicionamentos definidos pela nossa nação. E porque temos também marcas que temos que também trabalhar, e em relação aos países da língua portuguesa, nós temos também vias já estabelecidas para o desenvolvimento das atividades relacionadas com os países da língua portuguesa. E devido a fatores históricos, Macau é a única região de todo o nosso país que tem ricas experiências e uma rica cultura com as culturas ocidentais, sobretudo a cultura portuguesa. Por outro lado, Macau também tem vantagens
por forma a promover a interligação entre os residentes de Macau, os chineses de todo o país com os chineses ultramarinos. E da parte de Macau, com o apoio do governo, já temos desenvolvido um grande volume de trabalho, quer para a Grande Bahia, quer para as cidades da região da Nova Mais 2, do Delta do Rio das Pérolas. De fato, nós temos muitos trabalhos a fazer. Por um lado, vamos então reforçar os nossos apoios no que diz respeito aos laboratórios de referência nacional. Vamos então promover mais programas subsidiados, porque eu sei que as pessoas se preocupam com a nossa capacidade científica, mas, de fato, como podem saber, com o apoio do governo central, podemos, então, avançar com confiança todos os trabalhos para o desenvolvimento da nossa área científica. Por isso, neste aspecto, esperamos que, com base nesses elementos que dispomos, vamos, então, desenvolver as atividades inovadoras. E daí que estamos confidentes em lançar todos esses trabalhos. Senhores deputados, vamos ter um intervalo de 30 minutos.